Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem à era de Pérgamo. Na última oportunidade, lemos das páginas 155 a 157. Ali o irmão Brana tirou o tópico da escritura de Apocalipse capítulo 2, versículo 13, que diz o seguinte: Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas, minha fiel testemunha. Não há outro registro na palavra ou na história sobre este irmão. A Bíblia não fala em outro lugar deste irmão, apenas em Apocalipse capítulo 12, versículo 13. Não há nenhum outro registro, mas nem precisa haver. É mais do que suficiente saber que este irmão foi um cristão, que ele reteve o nome de Jesus Cristo e que ele teve e viveu pela fé de Jesus Cristo. E aqui diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 13, que ele foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele, assim como Estevão, assim como Abel, obteve um testemunho de Deus. Ele morreu por aquele nome e por aquela fé. Porém, como Abel e Estevão, ele obteve um testemunho de Deus, tanto que seu nome ficou registrado na palavra. E mesmo morto, sua voz ainda fala nas páginas do registro divino de Deus. Também Apocalipse capítulo 2, versículo 13, diz: Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Aqui vemos, falando a era de Pérgamo, que ali estava o trono de Satanás. Então vemos um louvor do Espírito, um elogio do Espírito a estes verdadeiros crentes, porque eles estavam vencendo Satanás bem no meio de seu próprio lugar do trono. Eles estavam vencendo o inimigo bem no terreno dele, bem no seu lugar de habitação. Assim como os poderosos homens de Davi, que entraram no acampamento do inimigo para trazer água a ele, pois estava com sede, assim estes verdadeiros cristãos mantiveram a verdadeira fé, mantiveram o nome de Jesus Cristo, bem onde estava o trono de Satanás, bem no terreno do inimigo. E embora isto seja um elogio a eles, não é só isso. Quando fala do trono, do lugar de habitação de Satanás, isto nos dá uma visão ampla de como a adoração satânica teve origem. Aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 13, podemos ver como que a religião satânica, a adoração satânica, a falsa religião de Satanás teve sua origem. Este versículo nos dá uma ampla visão de como se iniciou a adoração satânica. Pérgamo, lugar e trono de Satanás, trono e lugar de habitação de Satanás. Para muitos estas frases têm sido meramente pictóricas em vez de verdadeiramente históricas. Para muitos isto tem sido apenas uma ilustração, apenas uma metáfora, talvez seja essa palavra correta, mas não, há um registro histórico disso. Pérgamo realmente foi o lugar e o trono de Satanás. Pérgamo realmente foi o lugar de habitação e o trono de Satanás. E a história dá testemunho disso. E isso aconteceu bem assim.
Pérgamo não era originalmente o lugar onde Satanás habitava. Babilônia sempre foi o seu quartel-general. A religião satânica, a adoração aos ídolos, a falsa religião, a religião politeísta, teve seu início ali na Babilônia. E a origem da Babilônia podemos ver ali em Gênesis capítulo 10, versículos 8 ao 10. Também em Gênesis capítulo 11, versículos 1 ao 9. Vamos retomar nossa leitura. O irmão Brana leu estas escrituras, e agora ele vai falar sobre Babel, que foi onde se originou o nome da Babilônia, que é onde surgiu a religião satânica. E depois, mais no fim da era de Pérgamo, ou melhor, mais no fim desta explicação, você vai ver que relação tem a Babilônia com Pérgamo. Por que a religião satânica começou ali na Babilônia? E por que Apocalipse capítulo 2, versículo 13 diz que Pérgamo era o trono e habitação de Satanás? O irmão Brana começa a explicar e ele diz: Babel é o nome original de Babilônia, significa confusão. Ela foi literalmente começada por Cusi, o filho de Cão, mas tornou-se um reino de poder e grandeza sob seu filho Nimrod, o poderoso caçador. Nimrod, de acordo com o relato de Gênesis 11 e também de acordo com a história profana, dispôs-se a realizar 3 coisas. Ele queria edificar uma nação forte, o que ele fez. Ele queria propagar sua própria religião, o que ele fez. Ele queria fazer nome, o que ele também realizou. Suas realizações foram tão monumentais que o reino da Babilônia foi chamado a cabeça de ouro entre todos os governos mundiais. Que a sua religião ganhou proeminência está provado pelo fato da Escritura identificá-la completamente com Satanás em Isaías capítulo 14 e em Apocalipse capítulos 17 e 18. E pela história podemos provar que ela invadiu todo o mundo e é a base de cada sistema de idolatria e o tema da mitologia, embora os nomes dos deuses difiram nas várias regiões da terra de acordo com a linguagem do povo. Nem é preciso dizer que ele fez nome para si mesmo e seus seguidores, porque enquanto estava presente era continuar até que Jesus se revele aos seus irmãos. Ele será adorado e honrado. Vamos ler de novo aqui. Enquanto está presente, era continuar até que Jesus se revele aos seus irmãos. Ele será adorado e honrado, ainda que sob um nome diferente de Nimrod e num templo ligeiramente diferente daquele no qual ele era adorado originalmente. Uma vez que a Bíblia não trata a história de outras nações em detalhes, será necessário pesquisar os antigos registros profanos para encontrar nossa resposta de como Pérgamo se tornou o trono da religião satânica da Babilônia. As principais fontes de informação serão os registros da cultura egípcia e grega. A razão disto é que o Egito recebeu sua ciência e matemáticas dos caldeus e, por sua vez, a Grécia as recebeu do Egito. Ora, uma vez que os sacerdotes eram encarregados de ensinar estas ciências, e desde que estas ciências eram usadas como parte da religião, nós já sabemos a chave de como a religião babilônica ganhou sua força nestes 2 países. Também é verdade que toda vez que uma nação conseguia vencer outra nação, no devido tempo a religião do conquistador tornava-se a religião do conquistado. É bem conhecido que os gregos tinham exatamente os mesmos signos do zodíaco que tinham os babilônios, e tem sido encontrado nos antigos registros egípcios que os egípcios transmitiram aos gregos o seu conhecimento de politeísmo. Assim, os mistérios da Babilônia espalharam-se de nação a nação, até que apareceram em Roma, na China, Índia e até mesmo tanto na América do Norte como na do Sul. Encontramos exatamente a mesma adoração básica. As histórias antigas concordam com a Bíblia que esta religião babilônica, com
toda certeza não era a religião original dos povos primitivos da terra. Foi a primeira a se desviar da fé original, porém ela mesma não foi a original. Historiadores tal como Wilkinson e Mallet provaram conclusivamente, conforme documentos antigos, que num certo tempo todos os povos da terra criam em um Deus supremo, eterno, invisível, que pela palavra de sua boca trouxe todas as coisas à existência, e que em seu caráter era amoroso e bom e justo. Porém, como Satanás sempre corromperá tudo que pode, o encontramos corrompendo as mentes e os corações dos homens para que rejeitem a verdade. Como ele sempre tem procurado receber adoração como se fora Deus, e não servo e criação de Deus, ele desviou a adoração de Deus a fim de que pudesse atraí-la para si mesmo e assim ser exaltado. Ele certamente conseguiu realizar seu desejo de espalhar sua religião por todo o mundo. Isto é autenticado por Deus no livro de Romanos. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, até que se desvaneceram em seus discursos e através de um coração obscurecido, aceitaram uma religião corrupta na medida em que adoraram criaturas e não o Criador. E o irmão Brana diz: lembre-se, Satanás era uma criatura de Deus, filho da alva. Assim encontramos que onde uma vez a verdade foi disseminada entre os homens e todos persistiam nessa única verdade, eis que mais tarde chegou um dia quando um vasto grupo se desviou de Deus e espalhou uma forma diabólica de adoração ao redor do mundo. A história testifica que os da tribo de Sem, que permaneceram com a verdade imutável, estavam em sólida oposição aos da tribo de Cão, que se afastaram da verdade para a mentira do diabo. Não há tempo para travar uma discussão sobre isto. É meramente apresentado para que você possa ver que havia duas religiões, e somente duas, e a maligna tornou-se mundial. Encerramos na página 158. Os irmãos podem colocar-se de pé.